com essa matéria que se chama geradores e receptores, certo? É a parte mais difícil dessa matéria. Lembrando o seguinte, eu tô dando uma boa resumida na matéria, tá? Tem algumas coisas que a gente não vai ver. Se a gente voltar presencial esse ano, a gente pode marcar um dia para ver esses tópicos especiais. Então, por exemplo, capacitores a gente não vai ver, tem malhas, que são partes mais específicas. Então, a gente vai encerrar esse capítulo com geradores e receptores. Tá? Bom, vamos ver então o que significa isso. Um gerador nada mais é do que pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser o carregador do teu celular. E o receptor pode ser o teu celular, pode ser uma lanterna, pode ser um ventilador. Então, tudo aquilo que pega uma energia que não é elétrica e transforma em energia elétrica, a gente chama de gerador. Certo? Então, o gerador faz isso. O gerador, ele pega uma energia não elétrica, por exemplo, ele pega a energia solar e transforma em energia elétrica, certo? Por exemplo, pode ser um gerador de energia eólica. Ele vai pegar essa energia que não é elétrica, a energia cinética, o movimento das hélices do gerador, e vai transformar numa energia elétrica. Pode ser uma energia química, né? No caso de uma bateria. Então, energia não elétrica, energia química vai ser transformada em energia elétrica. O receptor, ele faz o contrário. Ele pega uma energia elétrica e transforma numa energia não elétrica. Por exemplo, eu te dei o exemplo do teu celular. O teu celular pega a energia elétrica, que sai da bateria dele, e transforma em luz, transforma em som, transforma em ondas eletromagnéticas, para fazer a comunicação toda. Um ventilador vai pegar uma energia elétrica, ali da tomada, e vai transformar numa energia cinética, que é o movimento da hélice, das hélices, ok? Então ou seja, um é o contrário do outro. Agora vamos ver o que vai acontecer, porque agora a gente vai falar de um caso real, ou seja, teremos perda de energia. Então esse PT aqui, ó, é potência total. De toda a potência que esse gerador recebe, imagina que ele... Vamos pensar num gerador, vamos pensar numa hidrelétrica. Então você tem toda aquela potência, que é aquela água que está descendo ali pela turbina, toda aquela potência, será que toda ela vai ser transformada em energia elétrica? Não. Parte dela vai ser dissipada, daí o nome, então, PT é total. O PD é potência dissipada. Parte da energia vai perder para o ambiente. E aí o que sobrar, chamado aqui potência líquida, poderia ser chamado de potência útil, mas aí a gente vai usar útil aqui. Então, potência líquida, essa potência aqui é o que sobra. Então, seria fácil a gente pensar numa equação assim, ó. O que sobra é o total menos o que você perdeu. Certo? Agora, isso que sobrou vai ser fornecido para o receptor. O receptor, por sua vez, vai perder um pouco também. Potência dissipada pelinha. Fechar ali, confirma o barulho. Potência dissipada pelinha. Então, vamos lá. O receptor é teu celular. Você já reparou que quando o teu celular está funcionando, a bateria dele esquenta? Quando é algum aplicativo muito pesado, esquenta mais ainda. Esse tanto que a bateria do teu celular esquenta, a gente vai chamar de PD, potência dissipada. Porque eu não comprei um celular para ficar esquentando meu bolso. Eu comprei um celular, eu não comprei um aquecedor. Então, esse tanto de energia que está sendo usada para esquentar a bateria é dissipado, é perdido. Já, para que serve o celular? Serve para ele acender, para ele ligar, para ele fazer barulho, para ele se comunicar. Toda essa energia que é usada para o útil é chamada de potência útil. Fica quase que óbvio que o útil é a sobra. O PL foi tudo que a potência líquida
tudo que o celular recebeu, menos o que ele perdeu, PD', a sobra é o útil, certo? Então a ideia é essa. A ideia do gerador de receptor é que ele não consegue usar toda a energia que ele recebe, certo? Esse desenho aqui, eu queria que vocês imaginassem o teu celular ligado no carregador. O gerador seria o carregador do teu celular, o PT pode ser a potência total, que pode ser a tomada, o próprio gerador esquenta, não sei se vocês já repararam, põe o celular para carregar, o carregador do celular esquenta e o celular também esquenta. O tanto de energia que é perdida para esquentar o carregador, PD. A energia que sobra, ele fornece para a bateria do celular, pro celular. Só que aí o celular também esquenta, PD'. E aí o que sobrou realmente vai ser usado para carregar o celular. Bom, vamos ver isso tudo de outra forma. Aqui, ó, aqui a gente ligou uma bateria num ventiladorzinho. O que a bateria produz é chamado de força eletromotriz, representada por essa letra aqui, ó, que parece um E. Não é um E, não. Aqui no ventilador é chamado de força contra-eletromotriz, que é o E'. Isso aqui seria o útil, certo? Para que realmente... Aqui é o total, aqui representa o total, e aqui representa o útil. Esse U aqui é DDP, que a gente já conhece. Então ele vai medir a DDP entre esses dois pontos. Por que ele fala que essa DDP é menor do que o E? Porque o E é o total. Esse é o total que tem na bateria. Vamos imaginar que o total que tem na bateria é 1,6 volts. Se ela tiver uma perda interna de 0,1 volts, ela vai conseguir fornecer apenas 1,5 volts. Se o meu ventilador receber 1,5 volts, ele não vai conseguir usar tudo, porque ele esquenta. Vamos dizer que ele esquenta, o próprio ventilador tem uma perda de 0,2 volts. Quer dizer que o útil, ele consegue usar apenas 1,3. Então, se a gente voltar aqui para o começo, ó, eu tinha um total de 1,6, perdi 0,1, fiquei com 1,5. Agora, desse 1,5, perdi 0,2, sobrou 1,3. Então, o ventilador está conseguindo usar só 1,3 volts. Ele perde para ele mesmo. Põe a mão no ventilador, na bundinha do ventilador para você ver. Põe a mãozinha aqui. Você vai ver que ele está quentinho. Ele está perdendo um pouquinho de energia. Vamos equacionar isso. Vamos equacionar. Isso que eu fiz aqui de cabeça, a gente pode escrever assim, ó. O U, lembra desse U aqui? Deixa eu voltar no desenho. Ó, 1,5. O que é 1,5? É 1,6 menos 0,1. Então, U é igual a I menos RI. Vocês lembram da formulinha U igual a R vezes I? Então, esse R vezes I é o cálculo do U internamente na pilha. Dentro da pilha tem uma resistênciazinha, a gente chama isso de resistência interna. Esse R aqui, ó, é a resistência interna da pilha. Então, aqui representa a perda, por isso que tem um sinal de menos. Mas, com o exemplo, fica muito mais fácil. 1,5 é igual a 1,6 menos 0,1. Como é que calcula o 0,1? R vezes I. Lembrando que I é a intensidade da corrente elétrica. Já no receptor, como é que vai ficar? Eu vou fazer o contrário. U, 1,5, é 1,3 mais 0,2. Então, é E' mais R'I. U, diferença de potencial nesses dois pontos. E' é o que realmente o ventilador usa para ventilar. R'I, resistência interna, é o que faz o ventilador esquentar. É indesejável, mas é impossível de você retirar isso. E o I, corrente elétrica, certo? Então, aqui, nessa equação, está a explicação do teu carregador de celular.
O teu carregador de celular, você ligou ele na tomada, certo? Tudo que ele pega da tomada ele consegue usar? Não. Ele esquenta. O tanto que ele esquenta está representado pelo R1I. O tanto que ele... Desculpa, tudo que está na tomada é o I, tá? Desculpa. Vou começar de novo. Carregador de celular. Tudo que ele pega, o total é o I. O que ele perde esquentando é R1I. E o que ele consegue fornecer para o teu celular é o U. Aí o teu celular pega esse U, perde um pouquinho esquentando, teu celular também esquenta, e realmente carrega com E', com E'. Beleza. Agora a gente pode montar uma equação, a gente pode montar um gráfico. Vou subir mais aqui para ficar mais fácil da gente ver. A gente vai montar agora o gráfico do gerador e do receptor, certo? Lembrando da matemática, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Aqui eu vou colocar o U, aqui eu vou colocar o I, e como o coeficiente é negativo, é uma reta decrescente. Esse valor aqui é o próprio E, e esse valor aqui é chamado de corrente de curto-circuito. Como é que calcula? E dividido por R. Já no gráfico do receptor, você vai ter um coeficiente angular positivo, então vai ser uma reta crescente. Aqui o U, aqui o I, esse aqui representa o E', e aí você vai pegar um valor desse aqui, ó, e você pode substituir na equação, certo? Por exemplo, ó, você tem o valor do E', joga aqui. O valor do U, joga aqui. O valor do I, joga aqui. Dá para calcular o R1, certo? A mesma coisa pode acontecer aqui. Você pode pegar um ponto do gráfico, pegar os valores do gráfico e substituir aqui, certo? Esse ponto aqui no gerador é chamado de circuito aberto. Ok. E para fechar essa aula, nós vamos falar sobre potência e rendimento. Potência e rendimento. Então vamos lá. Vamos só fazer uma revisão primeiro. A gente aprendeu a potência, a fórmula de potência, PIL, PIR, que é o pintinho caipira gado, e o U2. Agora vamos aplicar isso aqui no gerador. Então eu vou desenhar aqui uma bateria. O símbolo de bateria é esse aqui, ó. O pequenininho é menos, o grande é mais. E no caso de uma bateria real, ela ainda tem uma resistência chamada de resistência interna, R'. Então aqui está o E, aqui está o R'. Na verdade aqui seria o carregador do celular. Aqui eu vou desenhar o celular. R', e o E'. Aí eu vou ligar agora. Eu vou ligar o carregador do celular, que é o gerador, no celular, que é o receptor, certo? O sentido da corrente elétrica vai obedecer o gerador. Então ele vai sair do mais e vai para o menos. Percebe que o receptor ele fica no sentido contrário? Ele tenta mandar uma corrente no sentido contrário. Por isso que isso aqui é chamado de força contra-eletromotriz. E aqui é a força eletromotriz. É esse aqui que manda. É o gerador que manda. E o receptor recebe. Beleza. Se eu medir entre esses dois pontos, se eu colocar o meu voltímetro aqui, você vai medir, ó, entre esses dois pontos aqui, você vai ter o U, diferença de potencial. Beleza. Disso tudo, o E representa o total. Então, se eu quiser calcular a potência total, olha como é que eu faço. Vou usar o π, I vezes E. O E é dado em volts, assim como o U, por isso que eu posso substituir. Se eu quiser calcular a potência dissipada, quem que faz eu perder energia? Quem que faz o carregador do celular esquentar? A resistência interna. Então eu vou usar o R. Aqui, ó, pintinho caipira gado. PIR. Só que eu vou trocar esse R da fórmula pelo R aqui. E se eu quiser calcular a potência
útil, ou eu subtraio uma da outra, né? É óbvio que o útil é o total menos o dissipado. Ou eu subtraio uma da outra, ou eu uso aqui, ó. O útil é o U. A gente chamou de líquido, né? Potência líquida. Ah, deixa o último. Então, porque aí lembra do U. U vezes I. Ou I vezes U, né? Que aí ficaria o π. Tanto faz. Aqui, qual que é o total aqui? O total é o que ele recebe. Ele recebe um total de U. π. O receptor, ele perde energia com a resistência interna, com R'Min. Então é πir. Isso aqui é R'Min. E o útil é o que ele consegue usar, é o que sobra para ele, é o Elin. Então é I vezes Elin. Então toma cuidado que eles invertem a fórmula aqui, ó. Certo? Se você tentar decorar isso aqui, você não vai conseguir, você vai se confundir. Então o ideal é você entender o que está acontecendo. Certo? O R para potência dissipada, porque é o R que faz ele perder energia. Aí você tem que lembrar que o total é o maior valor deles, o E vai ser sempre maior do que o U. E aqui no receptor, o U vai ser maior do que o Elin. É por isso que o total aqui é U. Então toma cuidado com essa inversão, tá? Então, essa é a teoria. Vou parar essa gravação e vou fazer outro vídeo agora.